no auge do sofrimento vicário de Cristo, ele orou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus disse essa frase enquanto os soldados repartiam em 4 partes suas vestes e lançavam sortes. Mas a misericórdia do Senhor é ilimitada, transpõe largamente qualquer altura e carnal entendimento. O cenário era de horror, embora tivesse sido aquele evento apoiado e endossado pela esmagadora maioria ali presente. Porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Muito palidamente, pode-se acreditar que essas pessoas tenham sido instrumentos de Deus no cumprimento das Escrituras, sem considerar, é claro, que fosse a atitude delas algo de positivo. A voz do mundo clama contra o nosso Deus e é sua inimiga. Estarrecidos e em sofrimento, apenas o próprio Jesus, sua mãe Maria, João, o apóstolo amado, não era sem causa essa alcunha, e mais 2 Marias, a Madalena e a de Cleofas ou Cleopas. Alguns dos discípulos se esconderam acovardados, e o próprio Pedro, o mais impetuoso, se limitou a olhar tudo de longe, até mesmo negando tê-lo conhecido e com ele andado por 3 dolorosas vezes. Aquela oração de perdão não era apenas por aqueles bem-aventurados aos pés da cruz, mas aos seus algozes, extensivos aos que o condenaram à cruz e à turba que o ovacionava. Para condenar o santo de Deus, o inocente sem pecado, realmente deveriam ser os transgressores perdoados, porque se houvesse um único lampejo de conhecimento de Deus, não teriam praticado tal ato. Salvos pela ignorância? Não seria simples assim. Se foram ou não perdoados, não sabemos, mas a decisão de pedir perdão por todos é uma das características do caráter abnegado de Cristo, Filho de Deus, que amou o mundo com exacerbado amor. Acrescente-se ter vindo ao mundo a feitura de homem, experimentado as tristes mazelas e sofrimentos humanos, sendo dele diferente na questão do pecado, só nessa questão. Não para condenar a humanidade ele veio, mas para salvá-la, porque não pecou. O arrependimento anda de mãos dadas com o perdão e a salvação com a graça, através do Espírito Santo. Não formos nós alcançados pela graça, dom gratuito de Deus, convencido que somos do pecado, da justiça e do juízo, que conduzem ao arrependimento, não haveria salvação. Sem essa confissão clara, pura e sincera, não existe purificação e não haverá perdão. Naquele momento em que a terrível tortura era praticada contra 3 condenados, a injustiça recaiu sobre o que era perfeito. Mas essa injustiça se transformou em justiça nossa, somente através da qual somos perdoados do pecado e purificados de toda e qualquer injustiça. O ladrão da direita clamou e imediatamente foi alcançado pela misericórdia, que, naquele instante, propiciou sua entrada no paraíso de Deus, lavando-o de suas culpas. Compreendemos que o pedido de perdão no Calvário se estende também hoje a cada um de nós, filhos de Deus, pecadores, sendo Jesus o único e suficiente intercessor diante do trono eterno, para que, perdoados, alcancemos a excelente e excelsa glória da redenção. Se o Senhor nos orienta a orar pelos nossos inimigos, é porque os temos, mesmo que seja contra a nossa vontade. Até mesmo Jesus os teve. Somente o diabo e demais potestades e principados do reino do mal jamais serão perdoados, porque praticaram o pecado eterno. Se ficar complicada a convivência depois de atritos com o nosso semelhante, que nos afastemos, se de impraticável reconciliação, mas que nunca lhe neguemos o nosso perdão, que liberta o outro e traz paz ao coração de quem perdoa.
O Senhor nos ensina o valor do perdão, principalmente para quem perdoa, porque é um processo humanamente muito difícil, mas o Espírito Santo de Deus nos socorre também nesse mistério, escrito e lido por